na Faculdade de Medicina Veterinária da Unipampa, campus Uruguaiana, sendo responsável pelas disciplinas de parasitologia e doenças parasitárias de animais. Professor Tiago, por favor, fique à vontade. Posso lhe acompanhar para comandar a sua apresentação ou o senhor próprio pode passar? Fique à vontade. Boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui, dividir com vocês esse momento, representando a universidade. Agradeço também em nome da professora Maria Lígia, que me convidou para representar o projeto Melhor Amigo, que é de cunho da nossa universidade, onde eles construíram esse projeto junto com vários outros professores e alunos. Eu represento aqui os meus colegas de trabalho, os meus colegas que me formaram. Então, de uma maneira geral, é um prazer falar sobre o tema. É um tema que inquieta, é um tema que eu venho falar para finalizar após duas brilhantes falas de duas pessoas excelentes que têm a defesa dos animais como está no coração das pessoas, está na face delas durante a fala, e eu venho para finalizar, para tentar justificar algumas coisas que levam a crer que também fazer o controle de algumas doenças é importante para a sociedade, e é importante também para que todo mundo entenda que a posse responsável, que a guarda responsável se justifica. Então essa fala ela tem esse interesse, talvez seja muito, busquei algumas coisas técnicas, porque em algum momento ele se junta de informações para que as pessoas compreendam o motivo do qual nós buscamos ou nos engajamos numa causa. Em Porto Alegre, esse grupo SEDA que, olha, fiquei assim encantado, fiquei maravilhado, feliz agora que temos a oportunidade de conhecê-los proximamente a nossa cidade, que é o nosso intuito, é aprofundar o tema. E agora aqui acompanhado desse convite do meu colega da UPOSO que veio até aqui, médico veterinário responsável pelo nosso biotério também, altamente interessado na universidade, também nos acompanha, e claro que o convite aqui é a doutora Maria. A Maria nos vem aqui a brilhantar, assim, juntou todas as pessoas, e eu venho dar uma parcelinha dessas coisas. Eu pensava em falar, olhando a primeira fala, que se eu conversasse com vocês assim, não ia dar certo. Que é mais ou menos assim que as pessoas têm conversado nesse tema, com a guarda muito alta. Então a gente não consegue se enxergar. Então quando está numa luta com a guarda alta é para bater. E se no momento que tu baixar a guarda para bater no adversário, que tu cria um adversário, as coisas não funcionam. Ou tu apanha, ou tu bate. Então essa discussão tem que ser de guarda baixa, de mãos baixas. Conversas animadas, conversas positivas, onde duas pessoas querem o mesmo consenso. E parece, onde eu sinto na sociedade, onde eu estou convivendo hoje, e a que eu convivi anteriormente, de onde eu vou trazer dados, e vou contar algumas histórias que eu passei nesses poucos anos de formado, nessa universidade, as pessoas que me formaram, que essa história de confronto intenso não tem dado resultado. Me pareceu uma fala muito amigável do Grupo SEDA, e a ideia de ser uma fala amigável, uma forma mais coerente de convencer as pessoas que as coisas vão dar certo. Então, eu vou apresentar para vocês um pouco de argumentos que fortalecem o interesse da sociedade em ter um controle da população de cães. E aí eu posso não entender, e não entendo quase nada, ou nada de direito, e a gente falava um pouco de antropocentrismo. Não, humildemente eu digo, isso aqui é um antropocentrismo. Eu estou defendendo a causa humana em favor dos animais para me aproximar e fazer o equilíbrio entre todos. Eu estou tomando parte desse conceito para tentar organizar as coisas. Isso é humano, do animal homem que está fazendo isso. Então tem um pouco de antropocentrismo. Então eu penso que nós estamos comandando isso. Então nós estamos interferindo na vida dos animais, que não sei se na natureza há 500 milhões de anos as coisas não estavam organizadas. E nós desorganizamos porque há um contrassenso da expansão da população humana, da escassez de alimentos, da necessidade de fonte proteica, ou vegetal ou animal, e as coisas se desequilibraram. E acho que parte de um momento que nós temos que reorganizar as coisas. Então eu apresento para vocês alguns slides, algumas fontes que justificam essa fala sobre zoonoses. Primeiro, pergunto, o que são zoonoses? Se eu for falar em zoonoses, é antropocêntrico, porque eu estou falando que são doenças transmitidas dos animais ao homem, ou as doenças que podem ser transmitidas dos animais ao homem. E eu não me preocupo com as doenças que o homem transmite ao animal.
Então é uma relação de troca de informação que a gente tem que se apropriar melhor. Podia falar de antropozoonose, eu passo para animais, os animais devolvem para a sociedade outra doença muito parecida. É nós que passamos a leishmaniose cutânea para o rato, ou para o gambá, ou para o cachorro, ou a leishmaniose cutânea vem dos animais via o flebotomínio, né? Isso, tecnicamente, eu vou aprofundar algumas coisas, porque alguns conceitos precisam ser muito mais esclarecidos. E é o nosso papel, eu sou médico veterinário, sou professor da área de parasitologia, e vou direcionar minha fala para a parasitologia. É óbvio que a gente fala, num conceito geral, que mosquitos transmitem leishmaniose, e mosquito, por uma campanha intensa que existe contra a dengue, que é uma doença extremamente grave ao homem, que mata a população, ele é controlado habilmente e tem uma queda significativa da mortalidade humana. Isso é importantíssimo. Porém, as pessoas que tentam controlar a leishmaniose controlando o mosquito não têm muito sucesso, porque não se tratam de dois mosquitos diferentes. Se trata de um mosquito específico, que é o Aedes aegypti, a gente conhece, as crianças conhecem. As crianças, eu sempre lembro de um casal de crianças de 9 e 11 anos, que quando começa a chover, sai correndo e vira o carrinho de cabeça para baixo e viram os potinhos de plantas para não entrar água, pensando em dengue. Crianças educadas, escolas na cidade onde elas estão foram educadas. E nós, quando consultamos ou conversamos com pessoas sobre leishmaniose no município onde eu estou, que é muito grave, as pessoas pensam, não, é só não controlar a água parada. A água parada é o problema. Não tem nada a ver uma coisa. Leishmaniose é transmitido por um flebotomínio, que é uma espécie parecida com o mosquito que vive em matéria orgânica. E é sobre esse contexto que as pessoas precisam se apropriar. Folders, educação escolar, mapeamento de áreas endêmicas, direcionamento para o controle desse vetor, para explicar para a população que existem dois transmissores de doenças diferentes e tão importantes uma quanto a outra. Então a minha fala ela direciona um pouco de busca da teoria, busca da pesquisa qualificada em direção à sociedade. E vocês vão entender por que nos slides que eu vou apresentar adiante. Então, animais domésticos, a gente costuma considerar eles como pets, os cães e gatos e os equinos hoje. Alguns países consideram como pet o equino. E esses animais domésticos cada vez mais se aproximam do homem. Eles substituem pessoas na família, quando se perde algum ente, ou se decide por não ter um filho, ou por acompanhar o segundo filho. O primeiro filho tem a companhia de um cão. Eles cada vez mais são importantes. Isso é fantástico de ver isso. É importante. A notícia ontem de uma rede de TV, às 7h30 da noite, o âncora da TV falava que cerca de 70% dos abandonos de cães começam nesse mês, até dezembro, perto das férias e festas natalinas ou de ano novo. Também mostrou um cachorro da vulgo linguicinho, um Dachshund, que foi quebrada a clínica veterinária, 2 vidros pequenos, e atiraram o cachorro para dentro. Que sociedade é essa? Então, outro dia, ao discutir com outras pessoas sobre o tema, eu vi as pessoas alimentando os animais. Eu achei fantástico, as pessoas alimentam os animais, salvam os animais, dão saúde para os animais, isso é saúde. Conforto mental, conforto social, nutrição, tem toda a saúde plena. E eu comentei, falei aquela frase, não sei toda a frase do livro, mas Saint-Exupéry fala, você fica eternamente responsável por aquilo que cativas. Se todo dia tu vier aqui, e todo dia estarei aqui para conversar contigo, disse a raposa para o pequeno príncipe. E assim é quando tu dá comida para um cão na rua. Ele espera por ti, dia e noite, depois que tu acostumar ele vir ali. A pergunta sempre que eu me faço é, tu tens responsabilidade sobre aquele ser? Tu já adquiriu responsabilidade quando tu alimentou. Não dá para fugir dessa responsabilidade. E alguns fenômenos biológicos que vão acontecer de cães bem alimentados, que não castrados podem se reproduzir mais facilmente que cães não alimentados. Isso parte do princípio da seleção natural. A gente interfere no meio diariamente. Eu digo que nós interferimos, o homem interfere sobre essa população. E aquela pessoa que adota o cão, que não tem responsabilidade, que dá para o filho como presente de Natal, o cão ele cresce, isso acontece com tartarugas, acontece com qualquer animal. Eles crescem, eles perdem aquela cara de filhote e eles parecem que não atraem mais a criança, e aí tu tem uma responsabilidade. Quando vê tu um ano, tu bota eles para fora. Talvez essa posse responsável tenha que ser melhor organizada nas escolas. Então, animais domésticos vão conviver com o homem com muito mais tempo. Como controlar isso? Bom,
é necessário. Atitudes como o Grupo Seda, como outras prefeituras fazem, eu acho que são brilhantes, acredito que são brilhantes. E eu lembrei quando fiz aquela pergunta, que é um trabalho parecido num outro estado americano, que é bem famoso pelo turismo, que há mais de 10 anos se castram, um número muito, até maior que esse Grupo Porto Alegre, uma cidade muito parecida em tamanho e animais, e eles não têm revertido o problema. As zoonoses importantes na região, doenças transmitidas para o coração das pessoas, para o pulmão das pessoas, para o pulmão dos cães, dos gatos, uma doença que dá no coração dos animais, que é gravíssima para os animais, também para o homem, não pensando só no homem, e eles estão controlando. Quando é possível controlar e tratar, eles tratam. Quando não é possível, eles fazem eutanásia. Esse país determina assim, esse estado quer assim. Uma van perfeita, um hospital veterinário perfeito, castrações com melhores equipamentos, que a gente não vê em qualquer lugar, e o resultado ainda está em 10 anos, é frustrante, porque o tipo de população, que é sul-americana, porque é fronteira com um país vizinho na América Central, tem muito imigrante, ou que passam para aquele país para trabalhar, e eles são os que mais responsáveis por aproximar os animais e despejá-los fora, ou se libertar dos animais. Então eu me preocupo se a gente fizer essa atitude factual, que é castrar, vermifugar, vacinar, ela é suficiente. Ela é muito importante junto com as crianças, com as escolas. Se esse trabalho não vem arraigado do início, a gente evolui para a frustração. Por exemplo, poderão ser 10, 12 anos e as pessoas às vezes cansam. Eu sei que esse grupo não vai cansar. E eu também não quero cansar aqui em Uruguaiana, aqui em Alegrete não, mas lá em Uruguaiana onde eu trabalho, que é um objetivo. Então a gente tem essa noção. E uma outra coisa que aparece no slide, que são os animais silvestres, nós estamos invadindo, a população cresce, a demografia se mostra que nós chegaremos hoje de 7 bilhões a 11 bilhões de 9 a 11 bilhões em 2050 no mundo. O que nós esperamos? Que nós vamos invadir, a cidade aumenta, ela incha, ela invade as matas e desequilibra o que tem na mata. Então aquele gambá, aquele de Delphis albiventes, que é um gambazinho de barriga branca, bonitinho, tão bonito quanto aquele cachorro de raça que está digitando no computador ali, a cachorra Luna, o colega Newton lá de Pelotas, que cuida muito bem dessa cachorrinha. Nós estamos invadindo junto com ela o nosso cão, o nosso pet, o gato, o cavalo próximo ao habitat que já estava organizado, com os seus mosquitos, seus carrapatos, suas doenças. Claro que eu vou falar muito de mosquito, carrapato e doença parasitária, porque é a minha área. E aí a gente observa que a gente invade, e as doenças equilibradas dos animais silvestres são transmitidas ao homem. Isso é a leishmaniose dita e escrita por esse fenômeno. E assim outras doenças. Então eu vou apresentar para vocês mais algumas coisas que organizam essa fala, que os fatores que nós temos mais vinculados à transmissão de zoonoses geralmente são fatores ditos sociais, os fatores que têm a negligência social do próprio poder público, na parte de esgotos, na parte de educação primária, da parte de alimentação, são fatores que a gente não consegue ultrapassar rapidamente, são lentos, mas são necessários que se comece dia a dia a fazer isso. E comportamental, que é esse que eu falei dos nossos sudacas, aqui nossa América Latina, temos esse comportamento de aproximar dos animais, a gente é muito mais próprio disso. É um exemplo de o assunto pode não fechar, mas vocês entendam que alguns animais precisam da interpretação e da coerência da evolução junto com o homem. Então pessoas, mulheres e latino-americanos têm muito mais habilidade de tratar com animais dóceis, como as vacas de leite, muito melhor que os norte-americanos e canadenses, por isso que eles contratam a nossa mão de obra. Nós somos mais sensíveis, com a mesma sensibilidade para os pequenos animais que nos fazem companhia. Então são fatores comportamentais nossos, que temos a necessidade de resgatar esses animais, trazer para o nosso convívio, só que em algum momento tem acontecido alguns problemas da manutenção desses animais junto conosco. E dessas doenças que a gente quer falar, que eu vou listar logo a mais, algumas delas, nós temos que correlacionar com duas ou três coisas que acontecem frequentemente na sociedade. E uma delas, a última que está postada, que é o uso de drogas, a drogadição, ela tem evoluído cada vez maior, o consumo de drogas, por qualquer faixa etária, a partir da adolescência, adultos,
independente da escolaridade, consomem drogas. Não sei se onde vai parar a sociedade. Diz um delegado em Porto Alegre, após aprender 62 pessoas, que a sociedade está doente. Foi isso que ele fez. Tinha uma senhora de uma idade elevada, uma mãe com a alta gestação e idade avançada, crianças envolvidas. Então isso é um problema onde as doenças vão se albergar e vão se estabelecer nessa população. Eu acho que é uma população gravíssima. Outra população que é grave é o imunossuprimido. Quando eu chamo de imunossuprimido, não é o HIV positivo, o portador da SIDA, não é o portador de AIDS. É o que faz quimioterapia, é o que faz corticoterapia para um problema reumatológico, é o que está imunossuprimido psicologicamente falando. Eu sou médico veterinário, mas a gente sabe que as pessoas, elas se imunossuprimem, os animais também, por abandono, pelo estresse do dia a dia. Então essas pessoas estão mais aproximadas de doenças, porque ela tem um sistema imune mais baixo. E outro fator, claro, não tem como não dizer, que há muita criança desnutrida. Lá em casa, foi até a nutrição de baixa qualidade. Eu não só falo para as pessoas, eu falo para os animais também. Eles vão adoecer muito mais, porque eles têm menos condições de receber uma alimentação adequada. Então, o que a gente espera? Os animais adoeçam, que transmitam doenças, que seja um problema. Porque a escassez de alimento, ela limita a saúde das pessoas e dos animais. Então, esse excesso de animais, essa população exagerada de animais, ela, num outro momento, ela seria controlada. Há milhares de anos atrás, seria controlada pela essa escassez de alimento. Ou migrariam, ou morreriam, ou não reproduziriam. Hoje não é assim. Nós somos uma sociedade muito mais compactuada dentro do meio, que a gente vai prover alimentação, a gente vai aproximar, a gente vai dar carinho, vai trazer aquele animal que não era nosso para o nosso lar, para as pessoas cuidarem, todo mundo vai cuidar dos animais. Então, nós temos uma obrigação. E quando foi provocada a pergunta sobre castração anteriormente, que também, sempre questionando sobre se a gente faz, é claro que sou a favor da castração, a redução da população, é importante, é extremamente importante fazer essa redução de animais dessa maneira. Tirar o controle dos outros, deixar o controle Então, essa maneira de controle de animais, ela me parece ser factível, ela é importante. Claro que os animais podem sofrer intervenção cirúrgica, eles não queriam isso, eles queriam se reproduzir, mas parece que é a maneira mais antropocêntrica de controlar essa reprodução, que não tem mais, talvez, controle se não fizer alguma coisa. Eu vou direcionar agora algumas coisas para não avançar muito a fala, vou direcionar algumas doenças que eu vou listar, nós vamos estudar agora, vamos conversar agora, que são bem comuns à sociedade. Algumas pessoas já viveram isso, já tiveram. Em sala de aula é perguntado, ou numa palestra, se eles já tiveram bicho geográfico, bicho de pé, ou se já tiveram uma outra doença. As pessoas geralmente, ou piolho, na aula de parasitologia, eles dizem que não tem. Não é verdade. Se eu disser que tive todas, também não é verdade, mas eu tive umas quantas dessas. Então eu vou explicar por que tive, ou por que as pessoas terão, e por que a sociedade com muitos cães sem domicílio, eles podem enfrentar problemas de saúde pública. E novamente eu digo, nós estamos tentando ajudar a sociedade geral e também estamos ajudando os animais. Agora há pouco falava em vermifugação, o grupo fazendo aquele sistema de vermifugação periódica. Isso é fantástico, é o que a gente precisa, um pouco de controle sobre a situação. Então a gente vai falar um pouco sobre larva microscutânea, que se chama bicho geográfico, uma outra doença bem grave que acomete cerca de 50% das crianças de 0 a 12 anos, numa cidade próxima a Pelotas, onde foi feito o estudo pela Elisandra Chonardi. 50% das crianças têm a ingestão de um ovo de um parasito que comeu a unha ou levou a mão no solo, e elas ficam no músculo. Isso não dá nada, as pessoas sobrevivem e vão viver 100 anos assim. Mas quando der no olho ou der no cérebro, a gente vai ter preocupação. Uma larva que migra pelo músculo não dá nada, mas no olho e no cérebro compromete a visão de uma criança. Então é zoonose, e é transmitida dos animais, especialmente dos canídeos, que depositam suas fezes junto ao solo. Leishmaniose já foi um pouco abordada, extremamente polêmico, está avançando. A minha cidade hoje ela tem um problema sério, leishmaniose visceral. O cão aparece como hospedeiro, roedores, animais silvestres. O cão, por uma peculiaridade da fisiologia, quando tinha só cão e o flebotomínio, o que transmite a doença,
ou roedores, na verdade, tatus, gambás, essas coisas estavam equilibradas. Agora, quando o cão, em grande abundância, está próximo à sociedade, e ele oferta a doença para o flebotomínio transmitir para nós, ele participa, ele é coparticipante ou ele é participante direto da doença, porque na pele dele tem muito mais células infectadas que qualquer espécie animal. Então o cachorro é importante, não dá para negligenciar, mas se eu não tiver o flebotomínio, eu também não tenho o cão contaminado. Então o foco, como disse a primeira palestra da doutora Fernanda, é o flebotomínio, é o mosquito, como a gente pode dizer, é nele que temos que atuar, não é no cão. E no cão a gente pode prevenir a doença. E a toxoplasmose para as gestantes, então nem se fala, há aberrações médicas falando, e também médica veterinária, não fala mal só da outra classe, fala da minha, que está na literatura, a gente tem conceitos claros, e as pessoas se desfaz do gato, porque o gato transmite a toxoplasmose. Eu pergunto, de onde tirou isso? Se o gato só nas primeiras semanas de vida, quando tiver diarreia, ele transmite essa doença. A doença é transmitida principalmente por alimentos contaminados, 67% por carne, especialmente suína e caprina e ovina, nessa sequência. É assim que se pega a doença. Ou outra forma, com alimentos contaminados, vegetais, ou com água contaminada. O gato participa, eu sou há 10 anos, trabalho como veterinário, trabalhei numa clínica há 3 anos, estudei mais 5 anos veterinária, eu sou soro negativo para toxoplasmose. Eu e muitos veterinários, contato com o gato. Então, quando trabalhei numa clínica, brevemente em Pelotas, com o Dr. Marco Aurélio, chegava o proprietário com o gato. Olha, o médico mandou fazer eutanásia. O que é isso? Vamos compreender um pouco mais as doenças. E adiante temos leptospirose, brucelose, raiva, que provocam pânico, porque a doença raiva é fatal. Quase todos os casos que se tem são fatais. E o cão pode estar envolvido, uma vez que ele pode, numa mordedura, transmitir a raiva quando ele é infectado, quando anteriormente ele foi mordido por um morcego. Então, vou falar de alguns trabalhos que nos cercam. E aqui mostra um ciclo biológico, a gente fala em aula, isso aqui é bem complexo, mas ali tem um cão e um gato apontados como o ciclo de uma doença. Quando eu falei em toxocara, que é um parasita, um vermezinho branquinho, que está lá no intestino delgado do cachorro, do filhote especialmente, por toda a vida do animal ele vai conviver tranquilamente. No gato também é a mesma coisa. Nós também, se tivéssemos uma alimentação saudável, poderíamos ter algum parasita e não ia fazer nada. Só que esse parasita, quando atinge o homem, ele se transforma em uma zoonose, a doença transmitida pelo cão para o homem. Por isso que tem uma foto de uma criança projetada ali, brincando na areia, onde o cão, muitas vezes numa praça, num parque público, numa escola que tem uma caixa de areia, o gato foi fazer as necessidades, o cão foi lá, enterrou as fezes, e esses ovos permeiam naquela areia úmida por 2 anos, contaminando as crianças, que levam a mão ao solo para brincar e depois a mão à boca. Isso é uma doença gravíssima. A doença vem pela boca e dissemina por vários órgãos. E essa larva, que é uma larva pequenininha, ela parece ser inofensiva, mas quando atinge um órgão vital como o olho ou como o cérebro, a gente tem um problema sério. Uma larva que migra pela víscera é um problema sério. E aí eu vou contar para vocês algumas histórias que passaram por nós. Existem outras doenças dessa mesma forma transmitida que podem penetrar diretamente na pele, que é o bicho geográfico, que eu apresento para vocês em breve. Então, vou contar algumas aventuras de pesquisa que nós tivemos durante a minha formação, que era a presença de ovos de toxocara, o parasita, o vermezinho dos cães, e outros parasitas no intestino de cão, numa área estudantil no Rio Grande do Sul, no sul do Rio Grande do Sul. Era a Universidade Federal de Pelotas, o lugar de estudo. Houve uma inquietação, inclusive para uma estudante de Uruguaiana, de biologia, que chegou para perguntar para nós como é que a gente diagnosticaria aquelas contaminações no solo, nas areias das praças. E disse, vamos estudar o caso. Os alunos que compunham o grupo eram biólogos, como no grupo total, alguns veterinários, e nós começamos a estudar o comportamento de uma universidade frente aos animais que ali habitavam. Eram cerca de dezenas de cães que habitavam o campus felizes da vida. Só que esses cães, eles não eram domiciliados. Eles eram semi-domiciliados. Eles vinham comer na universidade e voltavam para suas casas, fazer a guarda noturna, e os proprietários se descansaram, eu não tenho que alimentar os cães.
Adjacente à universidade tem uma escola municipal muito pequena, tem crianças de primeira série até a oitava série e um parque com areia para jogar futebol. Nós coletamos por um ano as amostras de areia, onde todas as crianças sentavam para fazer o descanso e os alunos sentavam após as aulas fazer o descanso. Todos os locais onde tinha alimentação dos animais próximo estava extremamente contaminada por parasitos. Estava contaminado por parasitos oriundos de animais domésticos. Os cães se aproximaram dali para fazer sua dieta e contaminavam o local. E incrivelmente nas férias, quando os alunos não estavam lá, a doença não acontecia, não era uma transmissão para o solo tão frequente. Parece que os cães eles voltavam para os seus domicílios, porque a posse responsável não acontecia. Os proprietários tinham uma irresponsabilidade quando tinha aula, porque tinha comida. E o que se fez lá naquela universidade? Se proibiu que o RU, o restaurante universitário, fornecesse alimento para os alunos levar para os cães do lado de fora. Isso fez com que os cães voltassem para os seus domicílios e lá fossem alimentados. E aquele problema naquela escola foi reduzido, porque não tinha mais tanta contaminação ambiental no solo. Me parece que uma prática, uma pesquisa extremamente trabalhosa, um ano coletando areia, processando, é uma coisa científica, mas tinha um resultado. Nós queríamos que aquelas crianças não tivessem 50% de chance de ter a doença, que aquelas crianças tinham a doença e poderia ter se desenvolvido, e nós éramos responsáveis, nós que alimentávamos os cães. Isso eu sou responsável, porque eu alimento todos os dias de segunda a sexta. Então essa pesquisa parece que ela vai de encontro a não alimentar os cães, a não cuidar dos cães. Na verdade ela vai de encontro a que quem tem posse que cuide, e cuide bem. Então eu vou adiantar outras pesquisas que tem uma um pouco mais interessante aqui ainda, que essa, que quando a gente fez o Hugo e a professora Beth fizeram um trabalho coletando pelo dos cães domiciliados e não domiciliados, de pelo curto e pelo longo. Era um trabalho bem interessante. Nós cortávamos o pelo na região do animal e víamos o risco de adquirir a toxocariose. A gente via que aqueles cães filhotes tinham muito mais chance de transmitir a doença ao homem. Então esse estudo foi extenso, foi direcionado a vários animais, independente se fosse de raça ou não de raça. A doença acontecia em todos os filhotes. Então, mesmo que tu tenha um cão de raça mais cara do mundo, ele também é provável transmissor de doenças. Seja responsável pelo de raça, assim como as pessoas são os que não têm raça definida. Então esse estudo mostrou, para desmistificar um pouco, o meu é de raça, não tem doença. E eu vou levar na praça e vou passear com ele na praça e eu não oferto risco para ninguém. Passa com a raça X passeando, elimina as fezes no chão e a pessoa não recolhe. Isso é uma posse irresponsável. E as pessoas se acham no direito, e a resposta mais comum é: os cães de rua fazem, por que o meu não pode fazer? Os cães podem fazer, e o teu fizer, tu corrige, para dar um exemplo. Isso é um problema, que é o problema sempre dos outros, não é meu, eu sou parte disso. Aqui eu mostro para vocês, mostrar para vocês um pouco da doença. A doença atingindo vários órgãos, é uma representação. Essa doença ela é grave, sim, ela é grave especialmente quando atinge um órgão especial, como o olho, a visão ou o cérebro das pessoas. Claro, quando pega um músculo, você leva de brincadeira, vai viver 100 anos e vai estar bem. Agora, quando pega um órgão importante, um coração, um fígado, um olho, nós temos o problema da doença. E eu queria chamar a atenção nesse trabalho aqui. Esse trabalho que foi compilado pela Micaele, é uma enfermeira, estudante de enfermagem da mesma universidade, conduzido por outros professores que estavam lá, especialmente o Marcos Marreiro Vilela, que era o orientador dela. E eu comecei assim lá. Nós íamos em 8 praças da cidade e parecíamos... ninguém entendia que a gente ia em 8 praças com um saquinho na mão, coletando fezes, todas as fezes que tinham na praça, em todas as praças. E existia uma em especial, que tinha muita amostra, e a gente não via cães, e a gente não entendia o que estava acontecendo. Passado 8 meses, alguém nos chamando de louco, disse assim: o que vocês fazem aí juntando fezes de cães, ou gatos? Não, fazemos um trabalho para a universidade, somos alunos, aqui também a nossa orientadora,
E ele disse, não, quem sabe vocês vêm na rádio comunitária e falem sobre o trabalho de vocês. A gente descobriu que no 11º e 12º mês não tinham mais tantas amostras, porque as pessoas que escutaram a rádio pararam de levar as fezes dos seus pátios para a praça, porque eles jogavam na praça as fezes dos cães, e a praça começou a diminuir a contaminação. E a praça que tinha até menos amostra, era no centro da cidade, onde foi feito esse estudo, em Pelotas, como está descrito aí, a praça dito da população mais abastada era a praça com maior contaminação parasitária. As pessoas saíam das suas casas, levavam os cães para fazer as necessidades, não recolhiam, e era a praça com menor número de amostras, mas com maior contaminação. Os animais extremamente contaminados. E as crianças brincam lá. E jovens, imunossuprimidos, e drogaditos, e pessoas de todas as idades estavam lá. Então o exemplo é que numa praça com mais poder social, vamos pensar assim, social aquisitivo ou intelectual, era tão pior quanto aquela que as pessoas jogavam as fezes, que corrigiram após uma fala de um outro pesquisador lá. Então, os estudos eles são necessários. Ali são marcados em alguns momentos que em torno de 15%, 20%, 50% das praças acontecem. Acontece em Curitiba, acontece em São Paulo, acontece em vários países. Acontecem. Então, essas coisas de contaminação é parte de nós, que mantemos os cães, que soltamos os cães e fazemos coisas erradas com eles. A posse responsável, que é o desfecho da palestra, ela é o foco da nossa fala. Isso aqui, pessoal, pode chocar para alguns, são pés, 3 pés e o rosto de uma criança com larva migrans cutânea. Vou corrigir que eu deixei o mouse aqui sobreposto. Então, a larva migrans cutânea, o bicho geográfico, acontece quando uma areia está contaminada por fezes de cães e gatos que estavam parasitados por um vermezinho pequeno chamado Ancylostoma brasiliense, Ancylostoma canino. Está lá, vivendo normalmente no cão. Mas nós levamos o cão, que está contaminado, e ele inadvertidamente vai na pracinha e deposita as fezes, tu não sabe, das costas, aquelas fezes desmancham com a chuva, os ovos evoluem para uma larvinha, sai uma larvinha pequenininha que penetra na pele da pessoa. No rosto, como na criança, nas costas, onde a gente senta, nas nádegas, nas pernas, nos antebraços, não importa, ou nos pés. Então, nas praias, por que não deve ter cães nas praias? Esse é um exemplo. Provavelmente esses 3 pés passaram por uma praia, ou uma areia contaminada. Quem é responsável por isso? Todos nós. Então, a gente vai falando de algumas doenças, e agora a gente vai direcionando para o fim, mostrando para vocês, a profilaxia está contida em tudo que foi falado nas primeiras 2 palestras. Posse responsável, ou como se faz naturalmente, tratar os cães brevemente, aos 14 dias, evitar a contaminação inicial desses cães, periodicamente tratá-los, controlar a natalidade, com a maneira que for, restringindo a reprodução, castrando, com a maneira mais tecnificada que puder, com menos efeito traumático animal, e também as pessoas recolhendo os dejetos dos cães. Só assim para reverter um problema de parasitose. Esses cães ditos errantes, ou semi-domiciliados, ou que não têm dono, a palavra técnica a gente não sabe definir, porque errante, o que eles têm de errante ali, né? Talvez foram abandonados. A maioria deles, todos eles foram abandonados. Seja um trabalho de longo prazo, mas necessário. As pessoas da sociedade têm que aceitar isso. E para contra-argumentar com uma pessoa dessa, só com ciência. Por isso que eu trouxe um pouquinho de ciência para todo mundo, para mostrar que as doenças acontecem por uma oportunidade que os animais têm de chegar ao ambiente onde as pessoas convivem. E quando eles contaminados, não tem como se escapar. Salvo que a gente esteja bem nutrido, psicologicamente muito bem, não esteja sendo tratado por um quimioterápico, seja qual for, um corticoide, e aí, bom, aí eu sou uma exceção, porque tem muita gente no lado contrário, que está se expondo e não sabe, não conhece tudo isso sobre a doença. Eu lembrei agora de trazer para vocês, tem alguma foto de leishmania, que a gente pensa no cão, tem uma foto de um cão ali embaixo, tem uma perna de uma pessoa à esquerda e à direita uma criança. Criança imunossuprimida por fome até os 10 anos é quem morre. E quem tem cão com leishmania é responsável também por essas crianças na sociedade. Todo mundo é responsável pelo cão com leishmania. E nós,
quem tem o conhecimento de tratar os animais é importante. É importante controlar o vetor, prevenir, mas também é importante saber que esses cães são os maiores fontes de infecção para aquela criança, que é imunossuprimida, que não tem o que comer, que morre até quando está assim e a doença é quase que fatal. Então é muito confuso dizer favor ou contra a eutanásia. Eu sou a favor a controlar o vermelhinho do meio, ou o mosquito. Eu sou a favor a controlar o mosquito que está ali bem no meio. Esse é o que nós temos que combater, porque a situação da direita ou da esquerda ou a de baixo, ela é comum agora. Hoje é comum nos cães em Uruguaiana. Talvez quando chegar a 40% dos cães contaminados, nós tivermos uma noção sobre isso, as crianças começam a ser, tem um caso positivo em Uruguaiana, humano, vai aumentar. E isso é preocupante. Mata mais que dengue. Mas mata mais que dengue porque previne a dengue. Se não prevenisse a dengue mataria mais que a leishmania nos últimos 9 anos. A leishmania vai matar mais que dengue enquanto não se fizer nada contra o mosquito. Não contra o cachorro, contra o mosquito. Então, é só um alerta para quem estiver escutando. E aqui, por fim, eu trouxe naquela praça especial lá da cidade, tão abastada, com casarões, a cidade é muito linda, próxima à catedral, que não fiquem ofendidos as pessoas da cidade, a gente encontrou um parasito. Tá? Primeiro relato de uma doença nova, emergente, como se diz. Nesse gato da mesma cidade, uma cidade ao lado, no interior, tinha uma lesão no pescoço desse gato, extremamente lesiva, um horror essa lesão. Era a doença Lagoquilascaris, um vermezinho que estava no gato. Mas agora tem uma pessoa ali, na imagem direita atrás da pessoa, que faz comunicação lá com o esôfago da pessoa. E daquela mesma praça se encontrou o ovo do parasita, que deveria estar quietinho lá no mato. Agora, os cães, gatos, especialmente os gatos que são os hospedeiros, estavam frequentando a praça e levaram a contaminação à praça. Quem sabe uma pessoa levasse a mão, a boca, após passar próximo à grama ou à areia e trazer na boca e ter uma lesão, como tem nessa imagem à direita. Isso é Lagoquilascaris. É uma doença nova? Bom, tem tantas outras mais antigas que a gente não consegue controlar, onde outras coisas acontecerão. Isso é pela essa explosão de animais domésticos soltos nas ruas. E fico à disposição para todo mundo que tiver inteirado aqui, os participantes, ainda que estão conosco aqui, os últimos 7, que estão conosco, e o público está aqui, meus amigos, agora, formados agora. Se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Eu uso essa frase para a minha vida hoje. Há pouco tempo eu li alguma coisa sobre Gandhi e dizia uma frase bem tradicional: acreditar em algo e não vivê-lo é desonesto. Então, por que, se eu acredito numa coisa, eu não faço? Me parecia essa frase deveria ter sido usada na palestra anterior. Me parecia que vinha do grupo C dessa aqui. Não precisava ter sido o Gandhi ter escrito, poderia ter sido escrito anteriormente. Ia ser perfeito para o grupo anterior. Essa é a minha filosofia, talvez de vida agora, ou de algum tempo, é tentar, no que eu acredito, fazê-lo. Se eu acho importante, eu faço. Saio da teoria, e eu estou na teoria agora, e parto para a ação. Parece que o grupo C fez isso. Eu pareço estar na fase da teoria, mas também gera ações. Eu agradeço então, a oportunidade de todo mundo aqui, né, que esteve conosco, a coordenadoria do grupo todo, para que o evento fosse um sucesso. Muito obrigado. Se tem alguém que tem alguma pergunta, nossos participantes podem perguntar, assim, que eu acho que eles estão ouvindo. Quem sabe, bom. Então eu vou encerrar já fazendo. Nós vamos encerrar nosso seminário para o bem-estar animal, agradecendo o professor Tiago e o Marcelo, que vieram de Uruguaiana e estiveram conosco. Um prazer enorme, esperamos tê-los outras vezes, muitas.
e agradecemos a participação dos nossos colegas, amigos, que estão conosco virtualmente. Informamos também que as palestras foram gravadas, as 3 palestras, com autorização dos palestrantes, e vamos disponibilizá-las depois, também com legenda, a cargo do nosso bolsista do projeto, para que se torne material acessível a pessoas surdas, que não podemos hoje disponibilizar o intérprete de Libras como gostaríamos. Mas deixaremos a gravação das palestras com a legenda. Agradecemos a participação da Iracilda, o apoio da Ariane, conosco, a Tabata também. Desejamos um bom final de tarde a todos. Se tiverem alguma questão ainda, o professor Tiago está conosco. Fiquem à vontade. A Tabata parabeniza o professor Tiago, então eu acho que nós agradecemos a participação e encerramos a transmissão do seminário.